Entre as mulheres que estão presas hoje no Brasil, mais de 60% são negras e não completaram nem mesmo o ensino fundamental. A grande maioria perdeu a liberdade por crimes relacionados ao tráfico de drogas sem uso da violência. Um terço dessas mulheres são réis primárias e não foram sequer julgadas e condenadas, ou seja, cumprem prisão provisória num sistema penitenciário superlotado. Agora imagine que a esses dados se acrescente a maternidade. Detentas grávidas, que em sua maioria não têm acesso ao pré-natal, e seus bebês que já nascem encarcerados. Ou os filhos que ficam do lado de fora, muitas vezes em abrigos ou nas ruas, sem qualquer proteção garantida. Falar desse sistema que condena a algo muito além da pena, um segmento específico da sociedade, é o nosso desafio de hoje. Para conversar sobre maternidade na prisão, a gente convidou a dona de casa Simone da Silva Neto. Obrigada pela sua presença, Simone. O defensor público Marlon Barcelos e Alexandra Roma Sanches, co-coordenadora do projeto Nascer nas Prisões da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Muito obrigada pela presença de vocês, gente. Marlon, os dados que eu trouxe na abertura desse programa estão corretos? É isso mesmo? A gente tem um encarceramento feminino com essa proporção, principalmente de prisões provisórias, que é o que mais me surpreende. Qual é o quadro que a gente tem hoje? O quadro que a gente tem, ele é bem diferenciado em relação ao público masculino. O quadro de mulheres é muito mais relacionado a crimes da lei de drogas, crimes de tráfico ou crimes de associação ao tráfico. Pelo contexto cultural em que as mulheres vivem, pela proximidade com a figura do homem, elas acabam tendo esse contato pela visita, acabam sofrendo esse respingo do Estado e, junto com todas as mazelas de morosidade da justiça, demora no julgamento, isso conciliado às condições de mãe, às condições de mulher, que requer uma assistência material mais apurada, como produtos para limpeza de cabelo, que os cabelos dos homens são cortados obrigatoriamente. Muitas vezes uma provedora da família, cada vez mais, né? Chefes de família, Exato. Que unem a Quase família a ali, né? das mães presas, elas são chefes de família, né? Então, isso é um dado importante. Quando elas são presas, elas desamparam, deixam desamparados todos os filhos que estão fora. Se desmantela a família de certa forma, né, Alexandra? Porque elas são Fiocruz as fez responsáveis pela família. Né? Essa pesquisa que vocês fizeram é muito importante, eu diria bela, mas o tema não é nada belo, né? Mas importante para uma mudança social urgente, né? O que te chamou mais atenção num universo com tanta tensão, né? Essa foi a primeira pesquisa que foi feita a nível nacional, em que foram entrevistadas todas as mulheres grávidas e todas as mães que vivem com seus filhos na prisão. Muitas pessoas nem sabem que existem crianças na prisão. Então, esse estudo teve o objetivo de dar visibilidade a essas pessoas e a essa situação. E, ao mesmo tempo, avaliar em que condições essas mães, essas grávidas e essas crianças vivem, né? Então, a gente viu coisas, assim, muito graves, né? Muito sérias em relação, desde as questões sociais, né? De abandono da família fora. A gente sabe que a maioria dessas mães que estão presas e que os filhos estão fora, elas não se beneficiam, na maioria das vezes, dos auxílios sociais, né, como Bolsa Família e outras prestações que são dadas às crianças com baixa renda, que é a maior parte da população que está presa, né? Tem problemas gravíssimos em relação ao pré-natal, né? A gente viu que... Se fora do sistema penitenciário já é preocupante, dentro ele quase não chega, né? Quase ele não chega. A gente tem, acho que um dado que fala muito da questão da baixa qualidade do pré-natal, é que somente um terço das grávidas tem acesso ao teste de HIV e de sífilis, que é um exame obrigatório para todas as grávidas, né, no país, né? Então, essas mulheres que estão sob a tutela do Estado, somente um terço delas tem acesso a esse teste. Isso tem uma consequência gravíssima, né, que é penalizar a criança, muitas vezes. Quero chegar nisso, mas eu quero antes, eu ia justamente trazer isso, mas eu quero antes trazer a Simone aqui, porque traz uma história pessoal de vida. Você está com os filhos da sua filha, que está presa, né? E o mais novinho nasceu dentro do sistema penitenciário. Conta um pouquinho dessa história para a gente, Simone.
Então, minha filha foi presa e estava grávida. Eu não sabia, eu acho que nem ela mesma sabia que estava grávida. Aí, no fórum, ela mandou um bilhetinho falando que estava grávida. Enfim, a criança nasceu, eu cheguei lá para visita, eles não avisam. Eu cheguei para visitar, ela estava no hospital, isso num sábado. Aí, na segunda-feira, que eu consegui contato com o hospital, que é o Albert, em Realengo, que eu consegui contato com a assistente social. O meu neto tinha ficado 5 dias na UTI, ele já tinha até saído da UTI. O pré-natal é horrível, o tratamento é cruel. A minha filha falava que às vezes queria chupar um pirulito para matar a fome, não tinha, porque a minha carteirinha demorou a ficar pronta, então ela ficou sem visita. Eu mantinha ela através de SEDEX e custódia. Não deveria necessitar da visita para poder ter alimento. Exatamente, precisa, porque o ideal é o Estado fornecer isso tudo, mas a gente que tem que levar tudo. Entendeu? Depois que a criança nasce na unidade materno-infantil, o tratamento já é diferente, mas antes, até a criança nascer, o tratamento chega a ser cruel e humilhante. Pois é, Marrom, a Alexandra trouxe um fator muito importante que eu quero trazer de volta aqui para a gente discutir, que é, e eu citei também no início ali da pena, que é essa extensão da pena para além da mãe, né? Porque a nossa Constituição, ela é muito clara com relação a isso, o Código Penal também, o Código de Processo Penal também. Você não pode estender a pena além da pessoa que cometeu determinado crime. A criança está penando por isso e a pena vai além. Ela também atinge a saúde dessa mulher, não só a perda da liberdade, né? Uhum. Como é que esse sistema, com esse grau de profundidade de problemas, se resolve? A longo prazo que seja, né? A pessoa nasce e já ganha vários direitos. Ela tem uma cesta com vários direitos. À medida que vai envelhecendo, vai tendo mais direitos, adquirindo outras condições, outros direitos. Quando ela pratica um crime, o único direito dela que vai ser atingido por uma decisão judicial é de liberdade. Todos os outros têm que permanecer íntegros. E aí tem direito à saúde, direito à assistência material, alimentação, higiene, tudo. Até foi feita uma ação judicial aqui no estado do Rio de Janeiro para garantir mais assistência médica. E numa primeira decisão judicial, o argumento foi justamente esse. Olha, se não tem assistência médica para quem está no exterior, em liberdade, que dirá para quem está preso. Isso né? é uma comparação Mas isso é um pouco, a nossa muito sociedade, cruel, né? e irresponsável, né? Porque se a gente pensar que o Estado é o único responsável pela saúde daquelas pessoas que estão presas, uma pessoa que está fora, ela pode procurar qualquer serviço, ela vai aqui, não foi atendida, ela vai no outro, vai na UPA, vai no posto de saúde, vai na emergência, se for o caso. entra na justiça, reclama, vai no jornal, vai na televisão. A pessoa que está presa, não. Ela está completamente indefesa e tolhida de qualquer movimento para cuidar de si. Não existe né? isonomia, Então, que foi o que foi alegado. causa estranheza que a justiça tome uma decisão dessas, né? Porque é uma decisão injusta. Porque ele esquece que o governo, o Estado, tem que prover a saúde daquelas pessoas. Hoje, a realidade que nós temos de tentar cuidar desses direitos são ações judiciais desde 2011, 2012, pedindo mais médicos, pedindo que o Estado adquira ambulâncias, e isso não foi realizado. Pode ser feito mais ações, mas mesmo com ordens judiciais, essas ordens judiciais não foram efetivadas. Simone, quantas coisas você já teve que levar para o interior da unidade prisional, bebê, medicamento. Né? Como é que foi esse momento, Simone? Assim, quando o bebê nasceu, como é que você conseguiu atuar? Qual foi a sua capacidade de reverter em parte essa situação? Então, depois que o bebê nasceu, que já estava de volta para a penitenciária, aí o tratamento é menos pior. Lá no Talavera Bruce, na unidade materno-infantil, entendeu? Eles dão um suporte até melhor para a criança. O tratamento lá tem pediatra, tem coisas, igual o meu neto nasceu com hérnia. Quando sair, cuida. Aí tem coisas que o pediatra avisa lá, sinaliza. Quando sair, cuida, porque lá não tem estrutura, não tem médico, não tem como fazer. Entendeu? Mas assim, uma roupa, um carrinho, um leite, isso tinha lá. A gente tinha que complementar. Não tinha o suficiente, a gente tinha que complementar. Até porque a maioria delas não tem visita. Então, isso é um outro dado, né? A mulher fica muito solitária num momento em que ela precisa de uma rede exatamente, de apoio, né? A maioria não tem visita. Então, eu me virava para levar para a minha. Aí, o que ela ganhava do Estado, ela já dava para outra, para o filho da outra não ficar sem nada. Entendeu? Aí eu levava leite, levava as coisas do bebê.
E fora da penitenciária, como é que está sendo viver esse momento com seus filhos, com os filhos da sua filha, e lidar com isso tudo e ser a pessoa que está presente para a tua filha? Ou seja, a mulher que apoia do lado de fora também fica bem sobrecarregada, né, Simone? É muito difícil mesmo. A minha neta... Está cumprindo uma pena também, né? De certa forma. Quem cumpre a pena maior no meu caso é a minha neta de 9 anos, porque a minha filha sempre foi muito agarrada com ela, então ela sente muita falta, ela faz tratamento, ela é totalmente... Ela não brinca com outras crianças, ela é totalmente apática. O neném não, o neném já não sente tanta falta porque praticamente não conviveu com a mãe. Então não é aquela coisa, mas ela sente muito. A Alexandra com certeza deve estar reconhecendo nas personagens ali da pesquisa. Eu quero trazer um trechinho do documentário para enriquecer a nossa conversa e mais histórias que vocês trouxeram lindamente mostradas nesse documentário, assim, que eu acho que é para tocar a sociedade mesmo. É o único jeito da gente perceber que todos nós temos um pouco de responsabilidade de fazer esse sistema mudar, né, gente? Então, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e, na volta, você vai assistir um trechinho do documentário Nascer nas Prisões, Impacto Social, feito a partir do estudo da Fiocruz. Não sai daí porque é bem rápido. Estamos de volta conversando sobre maternidade na prisão. E agora você vai assistir a um trecho do documentário Nascer nas Prisões, Impacto Social. O filme tem direção de Bia Fioretti e foi lançado pelo selo Fiocruz. Minha mãe já morreu, eu tinha 3 anos, estava com 16 anos que mataram ela. Bem dizer, eu não tive infância, eu comecei a trabalhar, eu tinha 10 anos, estudei até o 7º ano, larguei por causa da gravidez. É que é triste olhar pra rua, né? A gente olha pra rua quase todos os dias, a gente imagina nós na rua, com nossos filhos levando pra pracinha. A gente perdeu essa chance, né? Acho que se eu tô aqui é porque eu fiz por merecer. Mas eu acho que a minha filha não tem nada a ver com isso, entendeu? Eu não queria ter ele aqui dentro, porque eu acho que ele não merecia estar passando pelo que eu tô passando, né? Porque se eu tiver ele aqui dentro, é a mesma coisa dele estar preso junto comigo. Mas se eu tiver aqui dentro ainda, eu prefiro ficar com meu filho, porque ele que mais me deu força, sabe? Ele que me escuta, eu converso, então se eu mandar ele pra casa, eu acho que eu não sei o que vai ser de mim. Posso enlouquecer, sei lá, sabe? Não tem ninguém com quem deixar a criança, a gente permite, né? É permitido que ela fique até mais, prolonga-se por mais 6 meses. Ela fica, o bebê até 1 ano na creche. Após esse tempo, se não tiver realmente, aí são encaminhadas para uma creche do estado. Geralmente sempre tem um familiar, porque quando se vê nessa situação de colocar noutra creche, sempre algum dos familiares se dispõe a ficar com o bebê. A primeira coisa que eu tinha em mente que se a minha irmã ficasse com ela, eu ia perder ela. Algumas mães que o que elas querem, a primeira coisa que elas querem quando a criança já nasce é pensar no momento de devolver para a família. E outras não, outras querem segurar aqui ao máximo para poder ter esse contato maior na esperança de ir embora logo, de conseguir ir para uma liberdade mais rápido e ir embora junto com a criança. E o bebezinho fica com nós até 1 ano. Então, se a gente não tiver com quem deixar, e se nenhum familiar quiser nosso filho, ele vai com um abrigo. E eu já fui para um abrigo. Quando eu tinha 7 anos, eu fiquei no abrigo até os 18, mas eu não quis ficar. Porque é pior que ficar com uma mãe. A gente apanha dentro do abrigo, a gente faz coisas que não é para fazer. Tem pessoas que falam que abrigo a gente é mais seguro. Gurias de abuso é mentira. Porque eu fui abusada dentro de um abrigo, por isso que eu fugi. Com 11 anos eu fui abusada de um tio. Aí quando a gente fala com alguém lá de dentro, eles falam que a gente tá mentindo. Que a gente quer sair dali, mas é mentira quem fala que abrigo é melhor. Então, pra gente não perder nosso filho com um abrigo, a melhor coisa que tem é a gente ganhar uma domiciliar, daí a gente vai embora. Porque para mim o maior desafio é poder convencer o sistema penal de que essa população tem direitos. Né? Essa mãe tem direito sim de ficar com seu bebê no hospital, né? Ela tem que ficar com seu bebê no hospital, ela tem que cuidar sim desse bebê no hospital, ela não tem que ficar algemada no hospital, né? Ela é uma gestante como qualquer outra. Não tem que se sobressair questões de segurança nesse momento. Se o sistema
penal não consegue abarcar essa questão, não pode prender a mulher. Ela não pode ficar presa nessa condição. Todos nós, mãe, né, a gente queria ver assim, um jeito da gente ganhar, né, a tornozeleira, né, apesar de tudo, né, que assim, porque eu acho assim que tinha que dar uma chance pra nós, né, tipo, o seu juiz me considera tornozeleira pra eu poder ir embora com meus filhos, pra poder ir embora com ele. Estamos de volta conversando sobre maternidade na prisão. Comigo nessa conversa, a Alexandra Roma Sanches, co-coordenadora do projeto Nascer nas Prisões da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, a dona de casa Simone da Silva Neto e o defensor público Marlon Barcelos. Eu fiquei, Alexandra, muito tocada com o documentário, eu vi todo. Eu queria que você me dissesse como é que se faz para assistir ele na íntegra, onde é que se assiste esse documentário na íntegra, e trazer uma observação assim que me chamou muita atenção, que é o sentimento ambíguo das mães de querer que o filho saia e querer que o filho fique. Como é que você sentiu isso? Isso é uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas têm essa, por conta da questão cultural e mesmo essa questão da imprensa, né, que demoniza qualquer pessoa que esteja na prisão, às vezes as pessoas têm essa sensação de que as mães da prisão são mães de pior qualidade e que elas não têm os sentimentos como todas as mães têm, né, ou deveriam ter, né? Então, elas seriam mães piores do que as mães livres, né? E acho que esse documentário traz mostra, né, que isso não é verdade, né, que as mães têm o mesmo sentimento em relação aos seus filhos, né, têm as mesmas preocupações, e esse dilema entre ficar e deixar sair mostra isso, né, mostra que ao mesmo tempo que ela quer aproveitar do bebê com ela, né, ela também tem medo que estar lá dentro, ficar com o bebê lá dentro prejudique o bebê. Deixa eu só saber uma coisa com a Simone aqui. Simone, a tua filha, como é que foi essa decisão dela permanecer ou deixar o bebê sair do sistema com você? Em que momento isso se deu? Então, era assim, ela mudava muito de opinião. Tinha dia que eu chegava lá, ela tira o meu filho daqui, eu não quero meu filho aqui. Aí daqui a pouco, eu ia numa terça e num sábado. Aí na terça, tira o meu filho, eu não quero meu filho aqui. Jéssica, o neném tem que ficar até 6 meses para amamentar. Não, tira o meu filho. Aí no sábado eu chegava, não, meu filho vai ficar aqui comigo. E no dia que ele saiu com 3 meses, ela ficou em lágrimas, assim, inconsolável. Porque não está vendo ele crescer, né? Deve ser muito doloroso isso. Porque ela sempre foi muito boa mãe, ela sempre cuidou bem da filha dela. Então, ela sente muita falta, ele mal conhece ela, entendeu? Mas eu mostro foto, aqui é a mamãe, porque ele procura alguém para chamar de mãe. Eu não ensino a me chamar de mãe. As crianças não estão convivendo com ela nessas visitas, né? Não, no caso, ela viu as crianças 2 vezes. Ao longo de quanto tempo? 2 anos. Viu 2 vezes, porque é muito difícil, é gasto, sabe? É muito difícil, é penoso para as crianças, porque a gente sai muito cedo, fica em fila, uma multidão de gente. Então, eu estou procurando evitar. Marlon, como é que funciona a nossa legislação nesse sentido? Em alguns estados, esse período, inclusive, é prolongado, né? Mais de 1 ano, alguns chegam até 6 anos de idade, com creches, enfim. Como é que é essa legislação e essa previsão? No documentário mesmo, nós vimos uma mãe falando que com 1 ano ele tem que ir embora. Naquele sistema do Sul, né? É 1 ano, né? Mas cada estado tem... E que, tem na verdade, acontece contra a própria lei. A lei diz que o essabelecimento penal, ele tem que ser dotado de uma maternidade para bebês de até 6 meses e de 6 meses a 7 anos, essa criança pode ficar com a mãe. Outra coisa é se convém ou se não convém. Mas há o direito de ficar com a mãe, o que não é executado na realidade. Os estados, eles definem por questões
próprias de cada estado, de infraestrutura ou de outras razões, os estados definem. Então, aqui no Rio acho que é 6 meses, alguns estados é 1 ano, a média nacional é 1 ano, e só tem um estado que deixa até 5 anos, que é o Paraná, eu acho que é o né? Paraná. Os outros todos é 1 ano em geral, E e o se Rio isso de fosse Janeiro é menos. respeitado, muita criança não iria para o abrigo. Sim. Porque Exatamente. vai. E, por Muita outro criança pro lado, abrigo. essas mães que estão com esses filhos, se elas forem presas provisórias, que não foram julgadas ainda, elas podem ter a prisão domiciliar, porque a lei permite isso. Inclusive, E por que na prática elas não têm, Marlon? O recorte da Defensoria Pública é parcial, porque a gente não atende quem tem advogado. Mas dentro desse universo de presas provisórias, lactantes, com filhos de até 12 anos, com filhos com algum tipo de deficiência e gestantes, a lei permite a liberdade provisória. Com ou sem, por ser eletrônica, isso é facultado ao juiz. Mas a lei dá esse direito. Na Defensoria, o levantamento que a gente fez é que, dos pedidos todos que são feitos para essas pessoas, o Judiciário não reconhece a liberdade em mais de 40% dos Aí casos. vem muito naquilo que eu disse no início do programa, né, Marlon? É uma penalização de um viés muito específico da sociedade, né? Que, nesses casos, com essas características, não tem acesso a esse direito, a essa possibilidade, né? O direito é negado, né? O direito Por é quê? negado. Isso é o quê? É o preconceito da pessoa, do julgador. Outro direito que seria super importante, que também as mulheres, as mães que estão deixam seus filhos fora, não têm acesso, é, de uma maneira geral, ao Bolsa Família, né? Por uma série de questões que a própria Simone discutiu. Porque o Bolsa Família, quem tem, se vai presa e tem, continua recebendo. Mas daqui a pouco tem que fazer esse novo cadastro, aí ela não está para fazer o cadastro. Eu não posso fazer por ela, ainda que eu tenha a guarda definitiva de um filho dela e a provisória de outro. Aí perde. E essas crianças que estão fora necessitam muito mais, né? Com a mãe presa, elas necessitam muito mais do que as crianças que estão com sua mãe fora da prisão, né? Porque elas estão sobrecarregando, né? De alguma forma, alguma família, né? Ou a avó, geralmente ou a tia. A avó, não é, Alexandra? Geralmente a avó materna, né? Ou a materna, geralmente a materna. Você percebe lá o público das visitações, Simone? As histórias são muito parecidas, às vezes até mais drásticas do que a que você está vivendo, Com né? certeza, como você citou com certeza. Tem histórias que não lá tem ninguém. que vira um consolo, porque é uma coisa triste. Muita gente que não tem visita aí, entendeu? Muita gente que, tipo, deu o nome. Quem vai ficar com o teu filho? Fulano. Fulano foi lá, pegou a criança e nunca mais deu notícia. A minha filha não, minha filha tem visita, tem contato, ela não está vendo os filhos dela, mas assim, a gente faz tipo um documentário por fotos, manda para ela vê tudo, ela sabe tudo dos filhos dela. A questão da penalização das crianças vai nessa questão também da falta de recursos fora, né? Que elas estão abrigadas em uma outra família. Tem a questão da maior chance que essas crianças têm de nascer com doença congênita, com infecção congênita, pelo pré-natal mal feito. Isso é um escândalo. O que acontece com as crianças que morrem no momento do nascimento, ou das mães que abortam durante a gravidez, ou das crianças que nascem com problemas diversos, né? Já nascem com algum problema, isso não se tem estatística, porque isso não é registrado em lugar nenhum do país, o que é um outro absurdo. Não interessa saber, registrar. então se esconde, né? Que as crianças, mais uma coisa hiper importante, que também penaliza as crianças. 80% das crianças que estão no sistema penitenciário, né, do país todo, não são vacinadas adequadamente, que é um outro escândalo. E isso é uma questão que o SUS abrange magistralmente, né? Uma referência mundial que não precisaria acontecer no sistema. Exatamente. Eu estou encaminhando o programa para o final, que é uma pena, porque essa pesquisa da Fiocruz merece ser lida. Alexandre, eu queria parabenizar vocês por esse trabalho, porque é muito importante, né, Marlon? É um trabalho com muitos detalhes, eu acho que merecia uma entrevista só sobre a pesquisa, né? Porque tem muitos elementos. E eu queria, para a gente ir finalizando, Marlon, que você me trouxesse quais são os instrumentos que a Defensoria tem para minimamente conseguir alcançar algum sucesso na mudança desse sistema em histórias individuais, quando isso é possível, como é que vocês estão trabalhando? Lá na Defensoria Pública, nós temos o Núcleo do Sistema Penitenciário, que é o organismo que trabalha nessas questões. Fora isso, o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos. E a gente faz um trabalho, às vezes bipartido, às vezes conjugado. Quais instrumentos a gente dispõe?
Nós temos equipes de inspeção. Periodicamente, a gente organiza inspeções em unidades prisionais, produz relatórios e insta politicamente que sejam tomadas aquelas mudanças que nós recomendamos. Historicamente, isto não tem dado certo. O outro canal que possuímos são as ações civis públicas, ações judiciais. Quando este canal não funciona, a gente ajuiza uma ação. Ao todo, desde 2008, hoje são 38 ações civis públicas, sendo que apenas 6 foram julgadas, 3 favoráveis e, mesmo assim, não mudou a realidade. Então, a gente procurou um outro instrumento que na escada está mais acima, que é levar os casos para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde já tem alguns processos em desenvolvimento. Olha, Marlon, eu queria te agradecer, na verdade, acho que em nome de toda uma sociedade, por ver essa luta de vocês, que vai muito além realmente da questão profissional, eu acho. Você acaba se envolvendo com a questão, né? Alexandra, onde é que se pode ver o documentário? Ele vai ser lançado dia 16, né? Depois acho que vai estar 16 disponível de no site. agosto. Vai estar disponível aqui no site da Fiocruz. Muito bom. Né? Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no programa. Simone, obrigada por compartilhar essa história que não é só sua, é de muita gente e é importante para a gente tocar a sociedade. Importante que a gente diga, essas crianças no futuro, se não tiverem um apoio agora do Estado e nosso e presença da mãe, seja quem for essa mãe, essa história vai se repetindo, né? É um ciclo vicioso, a gente precisa se conscientizar, a sociedade como um todo, né? Tem que ter suporte para essa criança poder ter oportunidades de fazer diferente. Gente, muito obrigada mesmo pela presença de vocês. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo canal Saúde. Internet é um dos nossos canais parceiros. E não se esquece que você também pode sugerir um tema para a gente conversar. Encaminha pela nossa página no Facebook e aproveita para baixar esse programa que já está disponível online. Divulga, a causa é importante. Eu espero você na nossa próxima conversa. Tchau!